Devocional diário, série Jesus Orava, segundo episódio. Meu irmão e minha irmã, voltamos para mais um episódio dessa série Jesus Orava, série de devocionais diários aqui no canal da Bíblia JFA Offline. Eu agradeço pela sua companhia, por nos permitir entrar na sua casa, no teu carro, no teu trabalho, onde você nos ouve, no teu momento de fitness aí, quem sabe você está na esteira, perdendo peso, como eu preciso perder, e ouvindo a palavra de Deus no seu fone de ouvido, ou quem sabe enquanto se prepara para dormir. Seja bem-vindo a mais um devocional. Estamos nesta série que começamos ontem. Se você chegou aqui hoje, somente volta aí e acompanha o primeiro episódio. Pegue a sua Bíblia, caneta, encontre o seu lugar. E não se esqueça também de ir lá no nosso canal, nesse episódio, e clicar lá no Valeu Demais. Deixa a tua bênção, deixa a tua mensagem, tua cooperação para a nossa equipe. Se você tem curtido e tem sido abençoado por esse canal, isso é uma forma de nos apoiar, fazendo a Bíblia e esses conteúdos riquíssimos, sobrenaturais, que transformam vidas, chegarem a muitos lugares. Nesse segundo episódio dessa série, ontem falamos sobre um hábito que Jesus tinha enquanto homem nessa terra, que era acordar pelas altas madrugadas para procurar um lugar solitário e ali orar. E hoje eu quero falar sobre o outro aspecto da vida de oração de Jesus, que inspirava os seus discípulos, que trazia um exemplo e nos referencia e precisa referenciar até hoje. A autoridade de Jesus enquanto homem era baseada na obediência àquilo que Deus tinha mandado ele fazer e na sua vida de oração e intimidade com o Pai. Jesus tinha clareza de que sem oração a missão dele era tão árdua que seria impossível. Isso precisa inspirar eu e você. Ontem falamos que ele acordava às altas madrugadas para orar. Hoje eu quero te mostrar que antes das grandes decisões, Jesus gastava muito tempo em oração. Vou repetir. Antes das grandes tomadas de decisões, Jesus investia tempo, muito tempo em oração. Vamos dar uma olhadinha no texto de Lucas, capítulo 6, dos versos 12 ao 16. Lucas 6, 12 ao 16. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus 12 discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Vejam que texto lindo, que exemplo maravilhoso. Jesus saiu ao monte. Certamente daí vem o hábito dos cristãos orarem nos montes. E ele passou a noite toda em oração, porque no versículo 13 diz que quando já era dia, portanto após ter passado uma noite em oração a Deus. Aí quando é dia, Jesus chama seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos. Antes de continuar no hábito, eu quero te provocar aqui com uma pergunta. Essa decisão era importante? Talvez a mais importante do seu ministério, né? Através dos 12 que seriam expostos ao dia a dia, intimidade, às lutas, os embates, a contemplar, a prestigiar, assistir os milagres, as curas, as libertações, o martírio de Jesus. Esses homens que iriam andar com ele lado a lado por 3 anos, e eles seriam responsáveis por, depois de Jesus morrer, ressuscitar e voltar aos céus, para um dia voltar nos buscar novamente, esses homens seriam os responsáveis por espalhar essa mensagem mundo afora. Aí eu te pergunto, deu certo o projeto e a missão deles? Hoje, 2000 anos e tanto após, eu e você não fomos alcançados por essa mensagem? Essa mensagem não tem impactado o mundo, as nações, ao longo de 2 milênios?
Essa palavra não tem dividido a história, esse ministério, esse assunto não tem impactado os sistemas, valores, leis, culturas, sociedades, não tem transformado a vida de milhões, de milhares, de bilhões de pessoas no planeta ao longo da história? Então esses homens falharam na sua missão ou ela foi muito exitosa? Talvez a missão mais bem cumprida e de sucesso de toda a história. 12 homens comuns para uma tarefa incomum foram chamados. Essa decisão seria fundamental. Qual o pré-requisito, qual o perfil, o que eles precisariam ter, de que famílias deveriam ser, da onde deveriam vir, qual o conhecimento, qual a idade, qual a orientação de vida, qual a profissão, qual a relevância deles para o contexto cultural, social daquela época, daquele lugar, daquela sociedade. Eles teriam condições, eles iam voltar atrás, eles fracassariam. Jesus precisava dessas respostas para tomar as suas decisões. E foi o que ele foi buscar em oração. Quem sabe o que ele ficou orando ali naquela noite inteira de assunto com Deus. Uma interminável noite. A ponto de, ao começar de um novo dia, ter suas conclusões totalmente fortalecidas, definidas, e aí então poder escolher aqueles 12 que cumpririam, que dariam continuidade ao seu ministério já quando ele não estivesse mais aqui. E Jesus sabia que para que as escrituras se cumprissem, um deles seria uma escolha errada. Uma escolha errada não, uma escolha ruim, porque a profecia precisava se cumprir. Eu me refiro ao traidor, como bem detalha aqui, ressalto o versículo 16 do capítulo 6 de Lucas, textos que lemos. Mas o fato é que a decisão foi para lá de acertada. A decisão mais lucrativa, mais próspera, mais vitoriosa, mais assertiva, mais correta, mais execuível, mais viável, mais oportuna de todos os tempos. Escolhi quem seriam os 12, mas não sem antes gastar muito tempo em oração. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, como você toma decisões? Você investe tempo em oração, você consulta a Deus, você pede discernimento sobre todos os prós e contras, você faz uma análise, um olhar das possibilidades, dos desafios internos e externos, dos riscos, das potencialidades, instruído, inspirado pelo Espírito Santo. Você faz o seu dever de casa, você busca saber se aquilo está alinhado com o coração de Deus, se é o que Ele quer para a sua vida em determinado momento dela. Quem sabe nós seríamos muito mais vitoriosos e prósperos e assertivos, e nossa vida teria muito menos problema e embaraço se essa fosse a nossa conduta antes das grandes decisões. Jesus orava antes de tomar decisões. Você ora antes de tomar as suas decisões? Encontro você amanhã no próximo episódio dessa série. Jesus orava. Deus te abençoe.